Olá, em continuidade ao nosso estudo sobre Gálatas, nesta série de lições da Escola Sabatina, sobre Gálatas, esta importante epístola do apóstolo. As lições são intituladas O Evangelho em Gálatas. Nós chegamos agora no último capítulo. Temos mais duas lições pela frente, a desta semana, lição de número 13, intitulada O Evangelho e a Igreja, onde nós estudamos capítulo 6, versículos 1 a 10. Na semana passada nós estudamos capítulo 5, versículos 16 a 26, uma passagem conhecida em que Paulo fala da nossa luta para com a natureza pecaminosa. É uma luta muito intensa, ela é muito real. No momento da conversão, Deus implanta uma nova natureza pela obra do Espírito. E agora, compete a nós permitirmos ou não para que o Espírito desenvolva esta natureza. O desenvolvimento da nossa nova natureza não é uma consecução humana, não é uma realização humana. Eu apenas crio as condições necessárias para que o Espírito Santo o faça. A obra é do Espírito, mas a decisão é minha. Lembram-se daquela ilustração da laranja, não é? Deus implanta um broto de laranja num limoeiro. O limoeiro somos nós, é a velha natureza. O broto da laranja é a nova natureza, não é? E cabe a nós decidirmos o que é que nós queremos produzir. Limões, azedos, amargos ou laranjas doces e saborosas. As obras da carne ou os frutos do Espírito. Se queremos produzir os frutos do Espírito, então temos que criar as condições para que o Espírito o faça em nós e por nós. Orar mais, gastar mais tempo com o estudo da Bíblia, dando assim condições para que o Espírito faça sua obra maravilhosa, sua obra transformadora em nossa vida. As decisões que tomamos ao longo do dia, os sites de internet que visitamos, as músicas que ouvimos, os canais de televisão a que assistimos, os lugares que visitamos, os amigos com quem nós nos relacionamos. Tudo isto significa que nós estamos escolhendo produzir limões ou produzir laranjas, as obras da carne ou os frutos do Espírito. Que pela graça de Deus nós possamos usar nossa vontade, nosso livre-arbítrio, a escolha que Deus nos deu, o direito da escolha, para fazer as escolhas certas, para que Deus possa levar adiante sua obra transformadora em nossa vida. Chegamos então ao capítulo 6. Nesta semana, versículos 1 a 10. Em quase todas as suas epístolas, o apóstolo Paulo tem uma seção no final das epístolas. Esta seção pode ser mais longa, mais curta. Ela tem um nome técnico, chamada parênese. É uma palavra derivada do grego que significa exortações ou exortação moral, não é? As cartas de Paulo têm uma introdução, depois tem o corpo e tem uma conclusão, exatamente como as cartas dos dias de Paulo, as cartas naquele mundo, no mundo greco-romano. Mas as cartas de Paulo costumam ter esta seção chamada parênese, que, claro, não era conhecida, não existia nas cartas greco-romanas. E aqui Paulo como que deixa um pouco de lado o tema ou a temática central da epístola e passa algumas instruções que ele considera relevantes para a sua igreja. Instruções gerais, que têm que ver com o comportamento deles, o relacionamento de uns para com os outros, em relação ao comportamento interno na igreja, em relação às pessoas de fora e assim por diante. E em Gálatas, esta sessão vai exatamente do versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 6. E ele começa então no versículo 1. Irmãos,
Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, ele está pressupondo que todos são espirituais, que todos nasceram de novo, que todos estão levando sua vida cristã a sério, estão dando condições para que o Espírito, pouco a pouco, os transforme em pessoas, em novas criaturas, pessoas espirituais. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Infelizmente, o ser humano é falho. Nós podemos falhar, nós podemos errar. O nosso irmão pode falhar, pode errar. Como devemos nos relacionar quando nos depararmos com pessoas que erram, não é? Se estamos agindo como pessoas espirituais, nós vamos tentar ajudar o nosso irmão. Paulo diz, corrigi-o com espírito de brandura. Toda e qualquer correção, inclusive a disciplina eclesiástica, deve visar a restauração do pecador, daquele que errou. Qualquer outro propósito que não a restauração daquele que errou, nós estaríamos agindo de maneira contrária à vontade de Deus. Algumas pessoas, infelizmente, são muito críticas. Algumas pessoas erram e eles se põem a apontar o dedo e a espalhar os erros daquela pessoa. Esta certamente não é uma obra divina. Aqueles que são espirituais, se depararem com uma situação, vão tentar restaurar a pessoa, vão agir com espírito de brandura, vão agir interessados na salvação daquela pessoa e não o contrário, não é? Nos versículos 2 a 3, o apóstolo diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Levar as cargas uns dos outros significa que nós temos responsabilidades coletivas. Nós não somos sozinhos, não estamos aqui sozinhos, nenhum de nós é uma ilha, nós vivemos numa comunidade e devemos estar preocupados com os nossos irmãos. Alguns podem estar precisando de ajuda, eles podem estar tendo que carregar um fardo pesado demais. E então o apóstolo diz, se nós somos espirituais, devemos levar as cargas uns dos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. A lei de Cristo é a lei do amor, não é? Como Paulo já deixou claro em várias passagens nesta epístola e ele o faz também em outras epístolas. Interessante que parece haver uma contradição entre o versículo 2 e o versículo 5. No versículo 5 ele diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aqui no 2 ele diz, levai as cargas uns dos outros, e no 5 ele diz, cada um deve levar o seu próprio fardo. Na verdade, em grego nós temos duas palavras diferentes. No versículo 2 nós temos a palavra baros, que significa algo que pode ser compartilhado. Então, em se tratando de algo que pode ser compartilhado, então devemos levar as cargas uns dos outros. Já no versículo 5 a palavra é fortion, e esta palavra se refere a responsabilidades individuais, aquelas responsabilidades que são nossas, exclusivamente nossas. E, portanto, ninguém pode ou deve fazê-las por nós. É nossa responsabilidade e nós devemos procurar atender a estas responsabilidades. Mas voltando ao versículo 2, em seguida Paulo continua no 3, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. A ideia neste versículo é que se alguém resiste a esta responsabilidade de levar as cargas uns dos outros, de ajudar o nosso irmão na fé, porventura achar-se acima dessa responsabilidade, eu sou melhor, estou acima dos outros, eu não devo me rebaixar, não devo me envolver com eles, diz Paulo, esta pessoa se engana a si mesmo, não é? Esta pessoa se engana a si mesmo. Liberdade em Cristo não nos isenta de nossas responsabilidades morais, nossas responsabilidades coletivas. Ninguém está acima de ninguém.
Na igreja todos estamos no mesmo nível. Homem, mulher, servo, livre, gentio, judeu, todos somos iguais em Cristo. O Evangelho nos nivela e devemos, então, jamais nos considerar acima dos outros, mas no mesmo nível e procurar levar as cargas uns dos outros. Nos versículos 4 e 5, Paulo diz: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. No versículo 1, nós temos um chamado para a compaixão. Se você vê algum irmão em dificuldade, que comete algum erro, procure ajudá-lo com um espírito de brandura, de ternura, com um coração amoroso, uma intenção de restaurá-lo. E aqui no versículo 4, o apóstolo diz: mas cada um prove o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. A ideia do apóstolo é que devemos estar preocupados conosco mesmos e não com os outros. Compaixão, no versículo 1, sim. Comparação, no versículo 4, não. Não devemos estar nos comparando com os outros. E então ele diz: porque cada um levará o seu próprio fardo, no versículo 5. E então chegamos no versículo 6 agora. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Neste versículo, o apóstolo faz um apelo para que a igreja leve em consideração a atividade dos mestres, a atividade dos pastores, daqueles que se dedicavam ao ensino. Na igreja primitiva, o ministério eclesiástico não estava tão bem desenvolvido como hoje. A igreja estava ainda em fase de desenvolvimento. O seu ministério, sua identidade ainda estava sendo desenvolvida. E nós tínhamos no primeiro século missionários ou mestres itinerantes que iam de igreja em igreja. Eles haviam sido instruídos pelos apóstolos ou pelos servos dos apóstolos, e eles iam de igreja em igreja procurando ajudar essas comunidades a crescerem, a se firmarem no Evangelho, na fé em Jesus. E o apóstolo Paulo, então, faz um apelo para que eles atendessem a estes pregadores, não é? Sejam pregadores locais, sejam pregadores itinerantes. E esta atenção que a igreja deveria dar, ela envolvia várias coisas. Uma delas, por exemplo, a hospitalidade, no caso dos pregadores itinerantes. E nós temos isso em Romanos 12, 13. E em Tito, capítulo 3, versículo 13, nós temos o exemplo de Zenas e de Apolo. Paulo está escrevendo para Tito em Creta e ele está dizendo que Zenas e Apolo vão ser enviados para lá, e era para que a igreja os hospedasse e providenciasse para que eles pudessem continuar a sua obra evangelística, a sua obra missionária, não é? Hospitalidade e também recursos financeiros. Jesus já dissera, e Paulo também insiste no fato de que aquele que prega o Evangelho deve viver do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. E em 1 Timóteo 5, 18, Paulo diz que o trabalhador é digno do seu salário. E estamos aqui num contexto cristão, num contexto da atividade cristã. Paulo está fazendo um apelo para que a igreja trate com cortesia, com atenção, sendo hospitaleira, sendo liberal, no caso daqueles que ensinavam o Evangelho. E então, nos versículos 7 e 8, Paulo diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. No contexto, Paulo está falando da atenção que se dá para os mestres cristãos, para os pregadores, sejam locais, sejam itinerantes. Mas nós encontramos nestes dois versículos certamente um princípio,
um princípio espiritual que pode ser aplicado a qualquer ou a muitas situações na vida cristã. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que nós fizermos de errado, quando nós semearmos o mal, seja onde for, seja como for, no trato com as pessoas, em relação aos mandamentos de Deus, não importa. Quando nós semearmos o mal, nós vamos colher o mal. De Deus não se zomba. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Nós vivemos num universo moral. Deus é um ser moral. Nós temos responsabilidades morais. E não importa onde estivermos, quando estivermos, com quem estivermos, Deus está nos acompanhando. E nós temos uma responsabilidade constante de agirmos como pessoas espirituais, sempre como pessoas espirituais. Aquele que acha que num determinado momento, numa determinada situação, pode fazer o que bem entende ou pode contrariar os princípios, as orientações, os mandamentos de Deus, ele está semeando e vai colher, está semeando o mal e vai colher aquilo que ele está semeando. De Deus não se zomba. O princípio da retribuição é inerente a um universo moral, a realidade de um universo moral. E continuando, o apóstolo Paulo, então, diz no versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não, se não desfalecermos. Não nos cansemos de fazer o bem. Quão bom seria se todos nós praticássemos este ensinamento do apóstolo. Mas, infelizmente, parece que muitos se cansam de fazer o bem, mas não se cansam de fazer o mal. Não se cansam de criticar, de apontar, não é? De induzir, de espalhar boatos e coisas dessa natureza. Não nos cansemos de fazer o bem. Como pessoas espirituais, se o Espírito realmente está trabalhando em nossa vida, com a graça de Deus, nós conseguiremos fazer isto. E o apelo é para que o façamos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, versículo 11, versículo 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, versículo 10, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não que nós vamos preferir fazer o bem aos da família da fé, não. É que estes são os nossos mais próximos, não é? Então, devemos começar por eles. Mas o cristão deve fazer o bem onde quer que ele esteja, com quem quer que ele esteja. E se nós agirmos desta forma, o mundo vai ser abençoado. E ao mundo ser abençoado, Deus estará sendo exaltado. O nome de Deus estará sendo glorificado. Pessoas poderão ser ganhas para a verdade pelo nosso testemunho. Muitas vezes não precisamos pregar. Muitas vezes nós não temos eloquência para pregar, não sabemos pregar. Mas Deus nos chama para vivermos como bons cristãos. E este, o testemunho, uma vida cristã correta, uma vida cristã pautada pelos ensinamentos de Deus, uma vida cristã amorosa para com o próximo, é um maior testemunho que nós poderíamos dar em favor do Evangelho. O mundo vai ser abençoado, Deus vai ser glorificado. Que Deus nos abençoe. Nos vemos na próxima semana com mais uma lição, a última desta série de estudos sobre Gálatas.